Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 19. Aliás, versos 19 e 20 apenas. Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. Ok. Os irmãos já localizaram? Gálatas 2, 19 a 20. Estamos encerrando hoje, meus irmãos, uma série de mensagens que iniciamos no mês de junho, mês passado, com o tema de volta aos princípios. De volta aos princípios. E hoje gostaria de convidar os irmãos para voltarmos ao princípio da morte do eu. Ao princípio da morte do eu. Diz assim a palavra de Deus: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém. Que Deus abençoe e aplique esta bendita palavra aos nossos corações nesta manhã. Meus amados, nós encontramos aqui um dos princípios essenciais ao discipulado, ao que significa seguir Jesus, ao que significa seguir os passos de Jesus, que é justamente a morte do eu. É impossível ser discípulo de Jesus se eu ainda estou controlando a minha vida, se eu não me submeto à sua autoridade. É impossível ser um discípulo de Jesus se nós não nos submetemos ao senhorio de Jesus, se nós o recebemos apenas como nosso Salvador e não como nosso Senhor. Aliás, é impossível recebê-lo apenas como Salvador e não como Senhor. O nosso Senhor precisa ter autoridade total sobre nós, e isso implica que o nosso eu precisa ser crucificado com Ele. O que Paulo quis dizer exatamente com essa expressão? Nesses versos 19 e 20, o apóstolo ensina sobre a transformação que ocorre na vida de um cristão, de um discípulo de Jesus. Se o irmão observar, se a irmã observar o contexto, observará que Paulo fala de um momento em que ele precisou corrigir o apóstolo Pedro por se acovardar a um sistema legalista que certamente é impotente, incapaz de mudar a vida das pessoas de dentro para fora. Quando Paulo disse, estou crucificado com Cristo, ele estava dizendo, eu crucifiquei o meu direito a ter domínio sobre a minha vida, da mesma forma que Cristo foi crucificado fisicamente. Paulo, desistiu do seu direito à vida física, ou melhor, Jesus desistiu do seu direito à vida física, e por isso Paulo está dizendo, eu desisti também da minha própria vida. Quais são as implicações da morte do eu? A morte do eu implica ter Jesus como prioridade. Paulo vai dizer no verso 19, mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Gálatas 2, verso 19. Paulo afirma que ele havia morrido para a lei, para viver, a fim de viver para Deus. Ele tinha um propósito, ele tinha uma prioridade, era viver para Deus.
Ele havia morrido para viver para Deus. Ele decidiu morrer por causa de um propósito ou por causa de uma pessoa, Deus. A morte do eu só acontece quando temos o propósito de viver para Deus e fazer a sua vontade. É por causa dele que decidimos morrer. É por causa dele que decidimos renunciar a tudo. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo vai dizer que tudo aquilo que para ele era lucro perante a lei, ele considerou como perda por causa de Cristo, por amor a Cristo. Ele disse: sim, considero como perda todas as coisas e as considero como esterco, como lixo, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, ser encontrado nele. Por causa de Deus é que decidimos morrer, por causa dele decidimos abrir mão de tudo, por causa dele deixamos de lado os nossos interesses pessoais e passamos a focar na sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Por causa de Jesus, focamos nos interesses do reino e não mais os nossos interesses próprios e particulares. No século XIX, houve um homem de Deus que viveu na Inglaterra, embora não tivesse nascido na Inglaterra, mas viveu na Inglaterra e que impactou a sua geração. Sem ajuda de governo, ele alimentou milhares de órfãos através de seus orfanatos, chamado George Miller. E George Miller escreveu, certa ocasião, no seu diário, uma frase muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Talvez vocês consigam acompanhar ali na tela. Houve um dia em que eu morri. Morri para George Miller, para as suas opiniões, para as suas preferências, para os seus gostos e vontades, para a censura ou aprovação de parentes, irmãos de fé e amigos. E desde esse dia estudo somente para apresentar-me aprovado diante de Deus. Desde esse dia estudo tão somente para apresentar-me aprovado diante de Deus. Houve um dia em que eu morri para os meus gostos, para as minhas preferências e vontades, para a censura ou aprovação de parentes e amigos, irmãos de fé. E desde então, estudo somente para apresentar-me aprovado diante de Deus. Creio que é por isso que Kate Phillips, naquele livrinho A Formação de um Discípulo, vai nos dizer que o chamado de Cristo para o discipulado é um chamado para a morte de si mesmo, a uma entrega absoluta a Deus. Está ali na tela. O chamado de Cristo para o discipulado é um chamado para a morte de si mesmo, a uma entrega absoluta a Deus. Porque Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Isso foi o que Jesus disse. E Kate Phillips vai acrescentar, dizendo que a obediência a Cristo resulta na morte de si mesmo. O cristianismo sem essa morte é apenas uma filosofia abstrata, é um cristianismo sem Cristo. Se nós não morremos para nós mesmos, se nós não morremos para os nossos interesses pessoais e particulares, nós vamos viver um cristianismo sem Cristo. Simplesmente um cristianismo sem Jesus. Quantas e quantas vezes nós observamos que no nosso dia a dia, dentro de casa, no trabalho, na igreja, o nosso eu fala mais alto. E nós esquecemos o Cristo que morreu por nós. Quantas e quantas vezes esquecemos?
e deixamos que o nosso eu, que o nosso ímpeto, que o nosso temperamento fale mais alto. Temos falado sobre o desafio de seguir os passos de Jesus ao longo de toda esta série de mensagens. O detalhe que não podemos esquecer, meus irmãos, é que se queremos seguir Jesus, precisamos nos lembrar e ter a consciência que Jesus está indo para o Calvário. Ele atravessará toda a via dolorosa, Ele carregará a sua cruz e está convidando a mim e a você para carregarmos a nossa junto com Ele e chegarmos lá no Calvário e sermos crucificados com Ele. Foi por isso que Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Se nós queremos seguir Jesus, precisamos ter esta consciência que seguir Jesus implica, sim, carregar a nossa cruz e sermos crucificados com Jesus. Ao chegarmos ao Calvário, voluntariamente decidimos ser crucificados com Ele, não por obrigação, mas voluntariamente decidimos ser crucificados juntamente com Ele. Isso é seguir Jesus. Por causa de Jesus, deixamos tudo para trás e focamos na sua vontade, certos de que os seus planos são melhores do que os nossos, certos de que a sua vontade é melhor do que a nossa, certos de que a sua opinião é melhor do que a nossa opinião. Já estou crucificado com Cristo. Eu creio que essa afirmação de Paulo nos remete ao significado bíblico do batismo. Eu peço que você abra a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, em Romanos capítulo 6. Paulo traz à mente essa realidade que ele expõe aqui na sua carta aos Romanos. Romanos capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 6, depois do verso 11, nós encontramos Paulo dizendo: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida, uma vida nova. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. E o verso 11 vai dizer: assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A morte do eu implica morrer para o pecado e para tudo aquilo que impede a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Jesus é honesto e direto. Ele diz que para compartilhar a sua glória, para compartilhar a sua ressurreição, a glória da sua ressurreição, é preciso primeiro compartilhar da sua morte. É preciso primeiro compartilhar da sua morte. O batismo descrito por Paulo aqui em Romanos 6 simboliza a morte para o velho homem e a ressurreição para o novo homem. Simboliza o abandono de velhos hábitos, representa a mudança de vida a partir do encontro com Jesus. Certo autor afirmou que a união com Cristo não é nada. A nossa união com Cristo não é nada se não for união com Cristo em sua morte. Precisamos morrer para o pecado e para tudo aquilo que impede o nosso relacionamento com Deus. Mas precisamos morrer também para nós mesmos, porque o nosso eu precisa ser pregado na cruz.
Pregar o nosso eu é uma decisão voluntária de quem está se sujeitando à autoridade de Jesus. Por isso esse autor, o Kate Phillips, vai dizer que ninguém que compreenda o propósito da salvação ousaria especular que uma pessoa pudesse ser salva sem aceitar o senhorio de Cristo. Cristo não pode ser Senhor da minha vida se eu for o Senhor dela. Para que Cristo esteja no controle, tenho de morrer. Não posso me tornar discípulo sem morrer para mim mesmo e sem me identificar com Cristo que morreu por mim, pelos meus pecados. O discípulo segue o seu mestre, portanto, até a cruz. Até a cruz. Você se torna morto para si mesmo, totalmente consagrado a Ele, quando crucifica o seu eu, quando coloca o seu eu lá na cruz. Um grande paradoxo da vida está em que existe imensa liberdade nessa morte. O morto já não se preocupa com seus direitos, com a sua independência ou com as opiniões de outros a seu respeito. Não, o morto não se preocupa com essas coisas. Ao unir-se espiritualmente a Cristo, ao Cristo crucificado, riqueza, segurança, status, as coisas que o mundo tanto almeja, perdem o seu valor. Por isso, Gálatas 5, verso 24, Paulo nos diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aqueles que são de Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. O morto para si mesmo é liberto a fim de viver e de fazer todas as coisas para a glória de Deus. Ele coloca tudo que tem e tudo que é à disposição de Deus, sua submissão ao senhorio de Cristo. A vida que combina com Jesus exige novos hábitos, exige uma nova realidade de vida. A vida em Cristo acontece a partir do novo nascimento. Esse novo nascimento só é experimentado quando morremos e depois nascemos de novo. Quando é que isso acontece? Acontece no momento da nossa conversão. A obra que Cristo faz na nossa vida, de acordo com João capítulo 3, é algo tão profundo, tão precioso, que é justamente os dias. Porque Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia, todo dia, cada dia precisamos fazer isso, precisamos tomar essa providência. Em segundo lugar, a morte implica também ter Cristo vivendo em nós. Ter Cristo vivendo em nós. Paulo afirmou: já não sou eu quem vive. Já não sou eu quem vive. Se eu morri, se eu fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que isso significa? Significa permitir que Ele, o Senhor Jesus, domine a nossa vida. Domine a nossa vida por completo. Você deve se lembrar daquele momento em que Samuel foi até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei de Israel. Está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. E no momento que ele, pelo Espírito Santo, identifica Davi, ele unge Davi para ser o rei. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Que palavra interessante. A partir daquele momento, o Espírito de Deus se apossou de Davi, tomou conta de Davi. Até que ponto isso tem sido realidade em nós? Nas nossas palavras, no nosso jeito de ser. Cristo vive em mim, significa que Ele tem autoridade sobre mim, que Ele domina a minha vida, que Ele domina a sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Mas até que ponto damos lugar e espaço para Cristo fazer isso em nós?
Todo o nosso ser precisa ser tomado por Cristo de tal maneira que não haja espaço para mais nada. É no coração, no nosso coração, que Jesus deseja ser Rei e Senhor, que são figuras da sua autoridade sobre a nossa vida. Mas a autoridade de Jesus sobre nós depende da nossa submissão a Ele. Paulo disse: já não sou eu quem vive, já não sou eu quem manda, já não sou eu quem decide, já não sou eu quem tem a última palavra. Não sou eu, é Ele. Qualquer reserva quanto à submissão à autoridade de Cristo sobre nós demonstra que nós achamos que sabemos muito bem cuidar da nossa vida e sabemos o que é melhor para nós, e não o Senhor. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, ou essa vida que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esse viver que agora tenho, Paulo está fazendo um contraste aqui entre a sua vida agora e a sua vida antes, entre a vida que ele tem agora em Cristo e a vida que ele tinha antes, firmada na carne. Agora vivo pela fé. Se antes eu vivia pela carne, agora eu vivo pela fé. Se antes eu vivia segundo a minha vontade, agora eu vivo segundo a vontade de Deus. Eu vivo pela fé. Quem morre com Cristo não quer mais viver segundo a carne, mas quer viver segundo a fé e segundo a vontade de Deus. Mas em terceiro lugar, a morte do eu implica essa fé no Filho de Deus. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Foi o que Paulo disse aos crentes daquela igreja. E Deus certamente está nos desafiando nesta manhã. A vida com Cristo só é possível por meio da fé. A realidade de Cristo vivendo em nós, dirigindo cada passo da nossa vida, cada ato da nossa vida, só é possível por meio da fé. É interessante que normalmente nós pensamos no exercício da fé produzindo milagres externos, do tipo curas de enfermidades, solução de problemas financeiros e outras situações, mas nós precisamos exercitar a fé para que Deus opere milagres dentro de nós, milagres internos. Paulo destaca que o exercício da fé precisa acontecer para a produção desses milagres dentro da gente, dentro do nosso coração. Somente pela fé que Cristo será Senhor absoluto do nosso falar, do nosso pensar, sentir e agir. Somente pela fé conseguiremos ter o nosso interior, o nosso coração transformado à imagem e semelhança de Jesus. Somente pela fé conseguiremos ter Jesus, não apenas como nosso Salvador, mas como nosso Senhor. A salvação é pela fé, mas a santificação também é pela fé. É pela fé que morremos com Cristo, crendo que com Ele ressuscitaremos para uma nova vida com Deus, segundo a vontade e o propósito de Deus. Somente pela fé teremos o nosso caráter transformado e moldado pelo Senhor. Certo autor disse que Paulo descreve aqui a fé como o princípio que inicia a vida em Cristo. Quanto mais exercitamos a fé em Cristo, mais o cristão é livre para viver através, ou mais Cristo é livre para viver através de nós. Quanto mais obedecemos às Escrituras, quanto mais obedecemos à direção do Espírito Santo, mais a nossa vida se aproxima daquilo que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Essa nossa fé tem um destino, tem um alvo: o Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo: eu vivo pela fé nesse Cristo que me amou e foi capaz de ir até a cruz e morrer ali por mim.
Não foi pela sua própria força que Paulo foi capaz de viver a vida cristã. O próprio Cristo vivo estabeleceu sua morada no coração de Paulo. O próprio Cristo passou a morar no coração do apóstolo, e por isso ele pôde dizer: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e de agora em diante eu não vivo mais segundo a carne, mas eu vivo pela fé nesse Cristo que me amou e se entregou por mim. Em essência, Paulo afirmou: se ele me amou o suficiente para se dar por mim, então ele me ama o suficiente para viver a sua vida em mim. Ele me ama o suficiente para viver a sua vida dentro de mim. Decidimos morrer com Ele, porque Ele nos amou e se entregou por nós. Você está disposto a morrer com Cristo? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para você hoje. Você está disposto a morrer com Cristo? Essa é a única forma de viver com Ele. Esta é a única forma de ser um discípulo dele. De outra forma, o nosso eu irá requerer o seu lugar no trono do nosso coração. E Ele vai dirigir a nossa vida. E nós viveremos segundo nós mesmos e não segundo Cristo. Não viveremos do jeito de Cristo. Viveremos do nosso jeito. Da nossa própria forma de achar, de viver. É por isso que estamos orando e pedindo a Deus que nos ajude a desenvolver em nossa igreja um processo de discipulado, simplesmente para cumprir a grande comissão, para voltar ao princípio e à ordem que Jesus deixou para os apóstolos. Você pode ler comigo, está ali na tela, podemos ler juntos? Portanto, vamos ler juntos? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Há dois detalhes aqui muito importantes, se não muitos outros. O primeiro deles é que antes de fazer discípulos, nós precisamos ser discípulos. Discipulado não é transmissão de conhecimento. Discipulado é transmissão de vida. A vida que temos em Cristo. A vida que Cristo vive em nós. Isso é discipulado. Não é transmitir conhecimento. É transmitir a vida que temos em Cristo Jesus aos outros. E segundo, Jesus não nos mandou fazer convertidos, Ele nos mandou fazer discípulos. A conversão é apenas o primeiro passo do discipulado. O discípulo precisa ser conduzido a um processo de discipulado que nada mais é do que um processo de amadurecimento na fé, que o ajude a aplicar esses princípios à sua vida. Esses dias estava vendo uma mensagem no Instagram que dizia: a questão não é quanto eu sei de Bíblia, a questão é quanto eu vivo segundo a Bíblia, é quanto eu consigo aplicar na minha vida esses princípios da Bíblia. No momento da nossa conversão, Jesus simplesmente começou esta boa obra que será aperfeiçoada até o dia da sua volta. Até Jesus voltar, estaremos em obras.
Talvez, como certo pastor disse, deveríamos andar com uma plaquinha pendurada no peito: estou em obras, desculpe o transtorno. Estou em obras, desculpe o transtorno. Infelizmente, muitas vezes a obra que Deus quer fazer em nós fica embargada por nós mesmos. Nós a embargamos, nós a impedimos de avançar, porque não queremos que o Senhor faça em nós aquilo que Ele quer fazer, ou porque temos medo que Ele nos leve aonde nós não queremos ir. Não dá para seguir Jesus se não for pela fé de que Ele tem o melhor para nós e que os seus planos são melhores que os nossos. Não dá para seguir Jesus se não for pela fé. Se não recearemos de andar atrás dEle. Vai que Ele nos leva para um lugar que nós não queremos ir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nesse processo, nessa caminhada, voltando simplesmente aos princípios que Ele nos ensinou. Vamos orar? Feche seus olhos nesse momento. Jesus nos deixou a ordem de fazer discípulos, mas nós não vamos conseguir fazer discípulos se não formos discípulos. Se não formos os discípulos que Ele quer que sejamos. Quantas e quantas vezes, no ambiente da família, dentro de casa, o nosso eu fala mais alto? Quantas e quantas vezes, no ambiente de trabalho, o nosso eu fala mais alto? Quantas e quantas vezes, no ambiente da igreja, o nosso eu fala mais alto, porque ele não foi crucificado com Jesus. E se não foi crucificado com Jesus, nós não somos discípulos de Jesus. Se nós não pegamos a nossa cruz e fomos com Ele até o Calvário e lá crucificamos o nosso eu junto com Ele, nós não somos discípulos de Jesus. Podemos ser membros de igreja, mas discípulos não. O lugar do discípulo é no Calvário, é na cruz, junto com Jesus. Quero encorajar você a orar a Deus nesse momento e render-se totalmente a Jesus nesse momento. Dizer do fundo da sua alma: Senhor Jesus, eu quero ser crucificado com Cristo. Eu quero ser crucificado contigo, Senhor. E por favor, ajuda-me a não descer da cruz nunca. Jesus não desceu, Ele foi tentado a descer. Quantas e quantas pessoas disseram: desce da cruz. Se você é o Filho de Deus, desce da cruz, desça da cruz. Mas Ele resistiu à tentação e ficou lá. Ajuda-nos a ficar no nosso lugar, Jesus. Nosso lugar é na cruz, junto com Jesus. Como disse George Miller, houve um dia em que eu morri para mim mesmo, morri para os meus gostos, para as minhas preferências. Para a censura ou aprovação dos outros. E desde então eu me esforço, eu estudo, eu faço tudo o que for possível para ser achado aprovado em Cristo.
aprovado por Jesus. Pai celeste, Deus bendito, nós nos prostramos diante de Ti neste instante e clamamos ao Senhor, ó Deus, tem misericórdia de nós. Queremos Te seguir, Jesus, até o Calvário e ali crucificar o nosso eu. Por favor, ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a não descer da cruz por motivo algum. Ajuda-nos a permanecer no lugar onde precisamos estar, que é junto a Jesus. Nele estamos seguros. Nele estamos seguros, estamos protegidos. Por favor, Deus, que Cristo viva em nós a vida que Ele quiser viver, para que possamos dizer também, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim e através de mim. E que as pessoas, ao conviverem conosco, na igreja, no trabalho, em casa, na vizinhança, possam ver Jesus em nós, possam ver Jesus nas nossas atitudes, possam ver Jesus nas nossas palavras, possam ver Jesus no nosso comportamento, porque estamos nos tornando semelhantes a Ele, parecidos com Ele. Pai, por favor, ajuda-nos a viver não mais pela carne, não mais segundo essa natureza humana falível, carnal, pecaminosa, mas ajuda-nos a viver pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Por favor, Deus, continua a Tua obra dentro de nós. Livra-nos, ó Deus, de impedi-la, de embargar essa obra. Livra-nos, ó Deus, de embargar essa obra. Nós não queremos impedir. Por favor, Deus, avança com essa obra, Senhor, em nós, para que desta forma nos tornemos mais parecidos com Teu Filho a cada dia. É o que Te pedimos, Deus, é o que Te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.